Apartheid espiritual. Pode isso? Vídeo número 39. Uma produção Torre Small. Antes de entrarmos no aspecto religioso, onde a Torre de Vigia assume o papel de protagonista, te convido a refletir sobre um evento político que sacudiu o mundo: o Apartheid. O Apartheid foi um regime de segregação racial institucionalizada na África do Sul entre os anos 1948 e 1994. Implementado pelo Partido Nacional, que representava a minoria branca, esse sistema impôs uma rígida separação entre brancos e não brancos, restringindo direitos básicos da população negra e de outros grupos étnicos. Embora a segregação racial já existisse desde a colonização europeia, primeiro pelos holandeses no século XVII e depois pelos britânicos, foi em 1948 que o Apartheid foi formalizado. Leis racistas proibiam casamento interraciais, determinavam onde cada grupo racial poderia viver e trabalhar, além de limitar o acesso da população negra à educação e aos serviços públicos. A resistência foi inevitável. Movimentos como o Congresso Nacional Africano, ANC, liderado por Nelson Mandela, organizaram protestos e campanhas civis. O governo, no entanto, respondeu com repressão brutal, como no massacre de Sharpeville em 1960, onde policiais abriram fogo contra manifestantes desarmados, e com a prisão de Nelson Mandela em 1962. A partir dos anos 1980, o regime começou a ruir sob pressão de sanções internacionais, crises econômicas e a crescente resistência interna. Em 1990, o presidente Frederick Willem de Klerk iniciou negociações para o fim do Apartheid, libertando Mandela. Finalmente, em 1994, aconteceram as primeiras eleições democráticas multirraciais e Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, marcando oficialmente o fim desse sistema de segregação. Mas será que esse cenário ficou no passado? Se trocarmos o contexto geopolítico por um contexto religioso, encontraremos um paralelo inquietante. Basta que você substitua África do Sul por Sociedade Torre de Vigia, substitua os negros pelos desassociados, troque a ideologia racial por uma doutrina confessional e veja a segregação social e familiar tomando lugar da segregação racial. Agora responda: a Torre de Vigia não é também um movimento político-religioso? Diga com sinceridade: a Torre não pratica um apartheid espiritual? Enquanto o Apartheid africano segregava brancos e negros, o Apartheid waricano separa os fiéis dos infiéis, isolando aqueles que ousam discordar do sistema da Torre. O que a Torre não contava é que, espalhados pelo mundo, existem milhares, talvez milhões, de Nelson Mandelas que não temem a segregação, não temem a prisão, nem a morte social imposta como vingança contra os que deixam o sistema da Torre. Na África do Sul, a população negra
continua majoritária, enquanto a minoria branca permanece. O cenário demográfico não mudou, mas a ideologia racista foi obrigada a ceder diante do reconhecimento dos direitos civis. Nós, os Mandelas espirituais, não lutamos pelo fim da torre. Lutamos para que ela aprenda a respeitar tanto quem fica quanto quem sai da torre, sem repressão ou retaliação. Enquanto houver pelo menos um único Mandela por nação, a torre terá que encarar a verdade. A desmistificação é inevitável. Torre, eu sou Mandela. Isso é uma promessa. Torre, Smo, somos muito ostracizadores.